Bem-vindos a mais uma emissão do Só Desporto. Na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora, os 6 primeiros venceram os 6 últimos e tudo fica na mesma na tabela classificativa. Na divisão de honra já estão apuradas as 6 equipas que vão disputar a zona de subida à divisão de elite na próxima temporada. Vamos já a seguir ficar a conhecê-las, saber os resultados e vermos como ficaram as classificações. Fique por aí. O líder da tabela classificativa na divisão de elite, o Oriolenses, foi ao campo do Perolivense vencer por 2-1. Vitória importante para a equipa de Hugo Relíquias, em vésperas de receber o Juventude de Évora num jogo muito importante para as duas equipas. A formação de Hugo Relíquias mantém assim a liderança na classificação com mais um ponto que o Atlético de Reguengos. O Atlético de Reguengos, que foi a Monte Trigo vencer a equipa local por 2-0. Os vice-líderes da divisão de elite facilitaram muito as coisas com a obtenção do primeiro golo logo aos 13 minutos por intermédio de Pedro Barona. Kelvin carimbou o triunfo do Atlético aos 74 minutos com a obtenção do segundo golo. O Sporting de Viana, atual terceiro classificado, recebeu e goleou os Tremoos por 6-0, num jogo que cedo começou a ficar resolvido. A equipa da casa marcou logo aos 2 minutos de jogo, por intermédio do inevitável Nhuca, no lance em que a bola tanto rondou a baliza extremocense, que acabou mesmo lá dentro, por intermédio do avançado do Sporting de Viana. Aos 33 minutos, Germain pintou uma das mais belas obras de arte neste jogo, com este livre direto. Aos 39 minutos chegou o 3-0 numa grande jogada de ataque da equipa da casa. Nhuca assistiu de cabeça Luís Cochola, que não perdoou e fez o seu primeiro golo na conta pessoal. Aos 41 minutos, os mesmos intervenientes e o mesmo desfecho. Nhuca tocou para Luís Cochola e este fuzilou o guarda-redes contrário, apontando o seu segundo golo no jogo. Na segunda parte, o marcador continuou a funcionar e aos 65 minutos foi a vez de Bragança picar o ponto e fazer um golo fácil depois de mais um ataque rápido dos pupilos de Nuno Canelas. Por fim, aos 73 minutos, foi a vez de Luís Cochola assistir e permitir a Vítor Pires o seu tento nesta partida, onde tudo parece de facto muito fácil. Vitória justa e sem contestação do Sporting de Viana. O quarto classificado, o Juventude de Évora, recebeu e também goleou o Calipulense por 6-2. Xande fez um hat-trick, mas o rei das assistências foi Jacinto. À partida esperava-se que a diferença pontual entre as duas equipas fosse traduzida em campo e o Juventude cedo começou a procurar essa diferença, pois só os 3 pontos interessavam à formação eiborense. O Juventude chegou ao primeiro golo logo aos 15 minutos, por intermédio de Xande, num pontapé enrolado que acabou por bater o guarda-redes Miguel. Aos 23 minutos chegou o segundo golo através de Leleco. Jacinto, com um excelente trabalho na esquerda, cruzou para a cabeça de Xande, que encontrou a barra e sobrou para o pé direito de Leleco, que não teve depois dificuldades em bater Miguel pela segunda vez. Ainda antes do intervalo, o Juventude chegou ao 3-0 por Jacinto. Depois de mais um excelente trabalho na direita, colocou a bola na área em Dieng e este retribuiu com um cruzamento com conta, peso e medida para a cabeça do próprio Jacinto fazer o golo. Na segunda parte, Celco e depois Jacinto começaram por falhar o quarto tento. Mas aos 66 minutos chegou mesmo 4-0 por intermédio de Xande, depois de uma boa incursão de Amendoeira pela direita, que ofereceu de bandeja o golo ao seu colega. Depois o jogo entrou nos 5 minutos mais loucos, com 4 golos de rajada. Aos 76, Rosado reduziu para o Calipulense através de um belo golpe de cabeça, na sequência de um pontapé de canto. Aos 77 minutos, Nuno Laurentino adornou em zona proibida e Orlando foi à procura da sorte, conseguindo introduzir a bola na baliza eiborense. Aos 80 minutos, o Juventude reencontrou o rumo dos golos com o terceiro de Xande no jogo, depois de um grande passe de Leleco. Por fim, aos 81 minutos, Ruben Freire fechou as contas com a obtenção do 6º golo juventudista, depois de mais uma assistência generosa de Jacinto, o melhor em campo para o Só Desporto.
Vitória justa da melhor equipa, que até ao final ainda podia ter feito mais 1 ou 2 golos. Pedro Batista, treinador adjunto do Juventude, considerou uma vitória importante no jogo onde a sua equipa conseguiu aliar o resultado a uma boa exibição. Uma vitória importante para continuarmos junto das equipas da frente. Uma vitória que não merece a mínima contestação, onde fomos sempre superiores no jogo. Sofremos 2 golos, 2 desatenções nossas novamente, mas pronto, o importante é os 3 pontos e hoje conseguimos juntar ao resultado uma boa exibição. Luís Canhoto, treinador do Calipulense, considerou o primeiro golo do Juventude decisivo para o desempenho da sua equipa neste jogo. Vinha com uma estratégia de conseguir pontuar, sabendo que era difícil, porque o Juventude, no meu entender, é se calhar a equipa que vai ter mais potencial para subir divisão. Com o decorrer do jogo, a nossa organização defensiva, enquanto nos foi possível, conseguimos manter o empate. A partir do primeiro golo, pronto, houve uma desconcentração da nossa parte, que já vem sendo do hábito a partir do primeiro golo sofrido, e depois deita por terra qualquer ambição. Vamos então ficar com os resultados desta 18ª jornada da Divisão de Elite. Sporting Viana 6, Tremoz 0, Juventude Évora 6, Calipulense 2, Perulivense 1, Oriolenses 2, Monte Trigo 0, Atlético de Reguengos 2, Cabrela 2, Portel 0 e Redondense 3, Lavre 1. Na classificação, Oriolenses é líder com 42 pontos, segundo Atlético de Reguengos 41, terceiro Sporting Viana 39, quarto Juventude Évora 36, quinto Cabrela 28 e sexto Redondense com 27 pontos. Sétimo lugar para o Lavre com 22, oitavo Monte do Trigo com 19, nono Perulivense 18 pontos, décimo Calipulense com 15 pontos, décimo primeiro Estremoz 11 pontos, décimo segundo Portel com 7 pontos. Na lista dos melhores marcadores desta divisão de elite da Associação de Futebol de Évora, está na frente Xande do Juventude de Évora com 14 golos, seguido de Nhuca do Sporting de Viana com 13 e de Cláudio Neves do Cabrela com 12 golos. São estes para já os reis dos golos na divisão de elite da Associação de Futebol de Évora. Na divisão de honra, na Série A, Lusitano de Évora, Borbense e Canaviais são as 3 equipas que vão então disputar a fase de subida à divisão de elite. Vamos então ver os resultados desta última jornada da primeira fase e ver como ficou a classificação. Primeiro os resultados desta 14ª e última jornada desta primeira fase. Na Série A, Borbense 0, Lusitano de Évora 0, Outeiro 1, Aldiense 0, Corval 1, Santiago Maior 0 e Bencatelense 2, Canaviais 1. Estão apurados para a fase de subida as equipas do Lusitano de Évora, Canaviais e Borbense, primeiro, segundo e terceiro classificados respectivamente, com 31 e 26 pontos, sendo que o Outeiro está na quarta posição também com 26 pontos. Aqui já estão incluídos os 3 pontos que serão atribuídos à equipa dos Canaviais no jogo frente ao Outeiro, que, como se sabe, há 15 dias foi interrompido devido a uma agressão do treinador do Outeiro neste jogo que opôs as duas equipas. O Bencatelense, quinto classificado com 24 pontos, sexto Santiago Maior com 9 pontos, sétimo Corval 8 pontos, oitavo e último Aldiense com 6 pontos. Na Série B desta divisão de honra, Arraiolense, Escoralense e Luso-Morense são as equipas que se vão juntar aos 3 primeiros classificados da Série A para disputar a luta pela subida à divisão de elite. Vamos então recordar os resultados desta última ronda, desta primeira fase, e ver como ficou a classificação final. 18ª e última jornada desta Série B da divisão de honra, Alcaçovense 5, Gesteira 0, Arraiolense 1, Valenças 0, Fazendas do Cortiço 2, Luso-Morense 3, jogo decisivo para apurar a terceira equipa que vai estar presente na fase final, e Brautense 0, Escoralense 5. Estão apurados para a fase de subida Arraiolense, Escoralense e Luso-Morense
na primeira, segunda e terceira posições. Na quarta posição, Alcaçovense com 27 pontos, quinto lugar para o Fazendas do Cortiço com 26, sexto Valenças 19, sétimo Santana do Campo 12 pontos, oitavo Brotense 9 pontos, nono e último Giasteira com 8 pontos. Fazemos agora uma curta pausa nesta edição do Só Desporto. Na segunda parte vamos falar de futebol de formação. Vamos fazer o balanço dos campeonatos distritais de júniores, juvenis e iniciados. Vamos também ver a vitória do Juventude frente ao Belenenses no Campeonato Nacional de Juvenis. Tudo para conferir já a seguir. O Lusitano de Évora soma e segue no Campeonato Distrital de Júniores. No jogo que opunha o líder ao vice-líder, na Silveirinha, o Lusitano de Évora bateu o Estrela de Vendas Novas por 2-1 e cimentou ainda mais a sua liderança na competição. Depois da vitória no derby frente ao Juventude, o Lusitano tinha pela frente outro jogo complicado, pois recebia o segundo classificado. O Estrela de Vendas Novas vinha a Évora disposto a vencer e a saltar para a liderança do campeonato. A primeira parte foi muito equilibrada, com a bola a andar sempre longe das balizas, mas no último minuto da primeira parte o Lusitano chegou à vantagem através de um golo de Pedro Pulga, que com alguma sorte conseguiu bater o guarda-redes contrário, traído pelo mau estado do terreno. Na segunda parte, o Lusitano aproveitou a embalagem do primeiro golo e esteve sempre mais perto da baliza do Estrela. Os eburenses chegariam ao 2-0 por intermédio de Pedro Rato, num pontapé forte e colocado. O Estrela tinha dificuldades em levar perigo junto à área lusitanista, mas nunca baixou os braços e apostava tudo nos lances de bola parada. Num desses lances, a equipa treinada por Paulo Sérgio reduziu para 1-2 através de João Diogo e deixou tudo em aberto quanto ao desfecho da partida. Até final lutou-se muito, mas a equipa de José da Paz acabaria por garantir a vitória e os 3 pontos. O Lusitano está cada vez mais perto de conquistar o título distrital. No final da partida, o técnico lusitanista reconheceu as dificuldades da sua equipa, mas considerou a vitória justa. A vitória foi muito difícil, os primeiros 20 minutos de jogo voltaram a ser de grande complicação, as condições climatéricas não foram propícias, muito vento, muita dificuldade em chegar lá na frente, pouco apoio, aos poucos conseguimos o gol, as coisas foram tornando mais fácil e no início da segunda parte tudo mudou. Tivemos um nítido crescente na partida, tivemos várias oportunidades de gol, conseguimos o gol. Depois numa bola parada sofremos e fomos a sofrer até ao final. Conseguimos a vitória e os 3 pontos, o mais importante. Paulo Sérgio gostou do jogo, reconheceu a justiça da vitória lusitanista, mas também considerou que o empate seria um resultado justo para a sua equipa. Dado o nosso torneio de abertura em que muita gente não acreditou, vemos num crescendo. A malta tem acreditado e chegamos a um ponto que, se vencendo, chegávamos em primeiro, que era muito bom. Acho que os miúdos mereciam, mas quero enaltecer o bom jogo que houve. Acho que os distritos precisam desses jogos, desses miúdos. Foi muito bom. Emoção, oportunidades, acho que é isso mesmo. O Lusitano ganhou bem, mas julgo que o empate tinha sido o mais justo. Quadro de resultados desta 9ª jornada do Campeonato Distrital de Júniores: União de Montemor 2, Atlético de Reguengos 0, Calipolense 0, Juventude de Évora 1. O jogo Canaviais da Riolense foi adiado. Lusitano de Évora 2, Estrela de Vendas Novas 1. Na classificação, primeiro Lusitano de Évora com 23 pontos, segundo Estrela de Vendas Novas com 17, terceiro União de Montemor com 16 pontos. Depois, na quarta posição, está o Juventude de Évora, também com 16 pontos e menos um jogo. Quinto lugar, Atlético de Reguengos, 10 pontos e menos um jogo. Sexto, Arraiolense, 9 pontos e menos um jogo. Sétimo, Canaviais, 3 pontos, menos um jogo. Oitavo e último, Calipolense, com 2 pontos. No Campeonato Nacional de Juvenis, o Juventude de Évora recebeu e venceu o Belenenses por 1-0 na primeira jornada da fase de manutenção.
Este jogo de abertura da fase de manutenção do Campeonato Nacional de Juvenis mostrou o quão importante será cada jogo e cada ponto nesta segunda metade da competição. Foi um mau jogo de futebol, com o Juventude a criar e desperdiçar a única verdadeira oportunidade de golo logo aos 5 minutos. De resto, foi um jogo muito disputado e mais lutado que jogado, onde as duas equipas pressionaram muito na zona do meio-campo e as defesas não deram grandes veleidades aos ataques adversários. Era de bola parada que as duas equipas tentavam levar perigo junto da baliza contrária. O Juventude estava quase obrigado a conquistar os 3 pontos, depois do Loletano já ter vencido na véspera o Fabril e se ter distanciado da linha de água. A verdade é que o Juventude contou neste jogo com a estrelinha da sorte que lhe faltou em tantos outros na primeira fase e acabou por conquistar a vitória nos últimos instantes, na sequência, claro está, do lance de bola parada. Aliás, de um canto perigoso a favor do Belenenses, respondeu o Juventude com outro a seu favor. Hélder Correia bateu bem e Mário Carvalho apareceu na pequena área a cabecear para os 3 pontos. No final do jogo, o autor do único golo da partida falou ao Só Desporto. Mário Carvalho lembrou a importância da vitória e relatou o seu golo que valeu a vitória. Era importante, no sábado, ontem jogou o Loletano com o Fabril, ganharam 2-0, afastaram-se por 8 pontos. Era um jogo muito importante, tínhamos que ganhar para diminuir a diferença de pontos. Um canto, o Bebo centrou, o central saltou à minha frente, não chegou, eu saltei com ele, desviei de cabeça, depois o guarda-redes ainda tocou para dentro da baliza. O técnico juventudista Bruno Rico sabia que a sua equipa não iria ter muita bola durante o jogo, mas acreditava que tinha as suas armas para o vencer. Sabíamos que era um jogo muito difícil, a equipa do Belenenses tem muita qualidade, mas nós sabíamos que tínhamos as nossas armas, não íamos ter muita bola, íamos estar muitas vezes em transição defensiva, mas o que nos preocupámos foi também fechar os caminhos da nossa baliza. A malta a nível defensivo teve irrepreensível, também criámos poucas oportunidades, mas também não me lembro de nenhuma oportunidade clara do Belenenses. A oportunidade clara do jogo é a nossa aos 5 minutos e talvez a única, mas continuámos a lutar, continuámos a trabalhar, procurámos a sorte, procurámos ser felizes e, ao contrário de outros jogos e de outros momentos, a felicidade desta vez bateu-nos à porta. João Machado, treinador do Belenenses, deu os parabéns ao Juventude pela vitória num jogo típico de pelado, mais lutado que jogado. Um jogo típico de pelado, em que o jogo é sempre muito dividido, muita bola ao meio campo, muito ressalto, as duas equipas muito agressivas, a querer procurar a vitória. Tenho que dar os parabéns aos meus jogadores pela atitude e pela entrega e pelo empenho que tiveram, e dar os parabéns também ao Juventude que conseguiu esta vitória no final. É futebol, foi um lance que podia ter caído para um lado ou para o outro, arriscámos um bocadinho mais no final para tentar a vitória, o empate não nos satisfazia, não fomos felizes. Resultados desta primeira jornada da fase de manutenção: Juventude de Évora 1, os Belenenses 0, Cova da Piedade 2, Vitória de Setúbal 1, Fabril 0, Loletano 2 e Imortal de Albufeira Portimonense 1. Na classificação, Cova da Piedade 31 pontos é primeiro, segundo Vitória de Setúbal com 30, terceiro Imortal com 25, quarto Belenenses 23 pontos, quinto Loletano 22 e abaixo da linha de água, na sexta posição, Portimonense também com 22 pontos, sétimo lugar Juventude de Évora com 18, oitavo e último Fabril com 10 pontos. Recorde-se que estas equipas partiram com os pontos que tinham na primeira fase para esta fase de manutenção. No Campeonato Distrital de Juvenis, o Lusitano de Évora recebeu os Tremosos e venceu por 1-0. O jogo foi, no entanto, interrompido aos 50 minutos, depois do árbitro dar ordem de expulsão ao treinador dos Tremosos. O Lusitano de Évora, um dos líderes do Campeonato Distrital de Juvenis, recebia no campo Candeias Santos a equipa dos Tremosos, separados por 3 pontos na tabela classificativa, com vantagem para os eborenses. O jogo foi muito equilibrado, com as duas equipas a povoarem muito o meio-campo e as defesas a superiorizarem-se sempre aos ataques. Não foi por isso estranhar que as duas equipas tivessem dificuldades em encontrarem o caminho da baliza adversária. Só nos lances de bola parada os guarda-redes tinham algum trabalho pela frente, como neste caso, em que na transformação de um livre direto, o guarda-redes tremocense realizou uma excelente defesa, evitando o golo da equipa da casa. Contudo, o Lusitano acabaria por chegar ao golo e ganhar vantagem no marcador.
A cerca de 10 minutos do final da partida, o árbitro deu ordem de expulsão ao treinador dos Termós. Este terá recusado abandonar o banco e o juiz da partida deu por terminado o jogo. Mais um caso no futebol eiborense para o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Évora resolver. O Lusitano vencia por 1-0. Vamos então conferir os resultados da terceira jornada deste Campeonato Distrital de Juvenis, com mais um caso para o Conselho de Disciplina da Associação de Futebol de Évora resolver. Lusitano de Évora 1, Estremoz 0, jogo que foi interrompido aos 50 minutos. União de Montemor 4, Morense 2, Atlético de Reguengos 0, Borbense 3 e Bencatelense 4, Redondense 2. Na classificação, Borbense e Lusitano de Évora são líderes com 9 pontos. Terceiro lugar, Bencatelense e Atlético de Reguengos com 6 pontos. Quintos, Estremoz e União de Montemor com 3 pontos. No sétimo lugar estão Morense e Redondense, que ainda não pontuaram. No Campeonato Distrital de Iniciados, o líder Canaviais continua a somar vitórias e desta feita foi ao campo do Santo António golear por 6-0. O Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais foi ao campo do Santo António vencer por 6-0 e confirmar a sua superioridade no jogo e no Campeonato Distrital de Iniciados. Os pupilos de Ricardo Farinha voltaram a demonstrar a sua força e a sua maior capacidade técnica e física, não sentindo grandes problemas para levarem de vencida a formação do Santo António por 6 bolas sem resposta, com golos de Marcelo, Simão, Mauro, David, Gonçalo e Daniel. O Grupo Desportivo e Recreativo dos Canaviais somou assim mais uma vitória neste Campeonato Distrital de Iniciados, que domina a seu belo prazer. Resultados desta 14ª jornada do Campeonato Distrital de Iniciados: Calipulense 6, Lavre 1, Portel 0, Estremoz 3, Borbense 3, Arraiolense 0, Sporting de Viana 3, Sport Lisboa e Évora 2, União de Montemor 3, Lusitano de Évora B 1, Bairro de Santo António 0, Canaviais 6 e Morense 3, Estrela de Vendas Novas 4. Na classificação, os Canaviais são líderes com 37 pontos, seguido dos Estremoz com 32. Terceiro, União de Montemor, 31 pontos. Quarto, Estrela de Vendas Novas, 26. Quinto, Calipulense, 24. Sexto, Portel, 23. Sétimos, Arraiolense e Borbense, com 22 pontos. Nono, Lusitano de Évora B, com 20 pontos. Décimo, Sporting de Viana, com 19 pontos. 11º, Lavre, com 12 pontos. 12º, Morense, com 9 pontos. 13º, Sport Lisboa e Évora com 3 pontos, 14º e último, Santo António, também com 3 pontos. Fazemos mais uma pausa nesta edição do Só Desporto. Na terceira e última parte vamos falar de basquetebol, de bilhar e de futsal. Fique por aí. No basquetebol, os salesianos de Évora protagonizaram a grande surpresa da jornada no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, Zona Sul. A equipa eiborense recebeu em Évora a formação do Atlético de Reguengos, vice-líder da competição, e venceu por 62-61 após prolongamento. Jogo surpreendente e resultado inesperado neste derby regional no Campeonato Nacional da Primeira Divisão Zona Sul. A equipa dos salesianos de Évora surpreendeu o vice-líder da competição, o Atlético de Reguengos, ao vencer por 62-61 após prolongamento. Num mau jogo de basquetebol, de fraco nível técnico, esperava-se muito mais do Atlético de Reguengos, não só pela sua classificação, como até pela diferença bastante grande conseguida no jogo da primeira volta. Ao intervalo, a equipa treinada por Carlos Janes ainda vencia por 23-33. Mas no recomeço da partida, a formação treinada por Carlos Janes teve quase 6 minutos sem marcar qualquer ponto e a formação eiborense aproveitou para encostar no marcador.
No último período, o jogo foi muito equilibrado e nervoso por parte de todos os intervenientes. A 16 segundos do final do jogo, o Atlético tinha a posse de bola e mais 2 pontos que o adversário, mas neste que poderia ser o último ataque, decidiu lançar ao cesto, falhou e permitiu que os salesianos fizessem um contra-ataque de 2-0, empatando o jogo a 61 e obrigando a um prolongamento. No tempo extra, a equipa de Évora liderou quase sempre o marcador, mas nos últimos instantes o Atlético passou para a frente. Só que não aprendeu a lição e, com o jogo empatado a 61 pontos, efetuou 2 lançamentos de linha de 3 pontos nos últimos 24 segundos, não tendo convertido nenhum deles. Na resposta, os salesianos partiram para o último ataque do jogo e arrancaram uma falta a 2 segundos do final da partida. Na linha de lance livre, Anastácio tremeu no primeiro lançamento, mas acertou o segundo e deu a vitória à sua equipa, pois na reposição de bola a equipa do Atlético não conseguiu lançar ao cesto. No bilhar foi um fim de semana 100% vitorioso para as equipas A e B do Clube Bilhar Eiborense na Taça de Portugal e no Campeonato Nacional da 2ª Divisão. A equipa A do Clube Bilhar Eiborense jogou para a Taça de Portugal e eliminou a Associação Lisborense Amadores do Bilhar B por 2-0. Não foi necessário sequer terminar os 4 encontros, uma vez que na mesa 1 Luís Queiroga derrotou Casimiro Cruz por 2-0 e Manuel Prates também derrotou Pedro Domingas pelo mesmo resultado. Como José Baião e Reinaldo Rocha já lideravam por 1-0 os seus encontros, não foi por isso necessário terminar estas 2 partidas. O Clube Bilhar Eiborense A vai agora defrontar o Benfica B na Luz e, se vencer, irá receber o Sporting em Évora, em jogo a contar para os 8º de final da Taça de Portugal. A equipa B do Clube Bilhar Eiborense recebeu e venceu a Casa de Tomar por 2,5, 1,5. Joaquim Pratos venceu Jorge Ribeiro por 30-22 em 45 entradas. Francisco Boleto venceu Nuno Gouveia por 30-19 em 50 entradas. Inácio Rosado empatou com Tiago Andrade a 25 carambolas depois de 50 entradas. A única derrota eiborense coube a Luís Coelho, que perdeu com Pedro Marques por 13-30 em 50 entradas. A equipa B eiborense segue em terceiro lugar no Campeonato Nacional da 2ª Divisão por equipas, na 2ª série, a 2 pontos do segundo lugar e com menos um jogo. Já a equipa A é líder na Série 1, só com vitórias. Continuam as goleadas por parte da Associação Académica da Universidade de Évora no Campeonato Distrital de Futsal Séniores Femininos. A equipa eiborense foi até ao concelho de Reguengos de Monsaraz vencer o Perolivense por 14-1. Mais uma goleada por parte das atuais campeãs distritais de futsal feminino. E é com o futsal no feminino que terminamos esta edição do Só Desporto. Já sabe, pode acompanhar-nos todas as semanas no canal 83, 87, 83 do MEL, no YouTube e no Facebook, a partir de todas as terças-feiras. É tudo por hoje. Estamos de regresso na próxima semana com mais desporto. Boa semana.